Afinal, o que é que o fermento e as bactérias comem? Do que é que eles se alimentam? Eu sou o Mestre Maurício Braga, tenho meu canal do YouTube com mais de 250 vídeos que eu soltei só nesse ano de 2018 e tem muita informação legal, página do Face, etc. Segue lá que eu adoro dar dicas pro pessoal para poder melhorar seus negócios e coisas assim. Eu voltei agora de cabeça a trabalhar com coisa de fermentação natural, levain, etc., que é uma área que eu acho muito legal, muito divertida, e voltei a estudar sobre isso. E isso levantou o tema desse vídeo: o que é que o fermento come, o que é que as bactérias comem. A palavra levain em francês significa fermento, mas hoje a gente usa só como fermento natural. Fermento natural, já fiz vídeos explicando sobre isso. Fermento natural é uma microbiota, é um monte de organismos convivendo dentro de uma única massa, uma única coisa. Enquanto o fermento comercial, aí já não é uma microbiota nesse sentido, mas é um monte de, entre aspas, clones, vamos assim dizer. São células muito parecidas que elas, diante de um trabalho da indústria, elas foram se reproduzindo. São micro-organismos, são menores do que um fiozinho de cabelo, então são cerca de 5 a 10 microns em geral, o tamanho deles, alguns um pouquinho maiores, outros um pouquinho menores. Tanto as bactérias quanto as leveduras, que é o fermento comercial, é uma levedura específica, que é da família dos Saccharomycetos, chamado Saccharomyces cerevisiae ou cerevisiae, cada um chama de um jeito porque é língua latina, né, e acaba tendo uma variação. O que eles comem? Bem, em primeiro lugar, eles comem o que tiver na reta. As bactérias, elas conseguem lançar algumas coisas filamentosas e essas coisas permitem que elas se locomovam. Não todas, mas a maior parte delas, principalmente as da fermentação natural. A levedura não. As leveduras da família dos Saccharomycetos, elas são conhecidas especialmente por não se movimentarem. Elas não têm nenhuma estrutura de locomoção. Então, como é que ela se move na massa? Bem, se move porque a gente amassa e se move porque existem determinados níveis de correntes elétricas que atraem elas como se fossem ímãs. E o que elas comem? Bem, em primeiro lugar, o açúcar mais simples até do que esse açúcar que você tem na sua cozinha. Esse açúcar da cozinha, o açúcar branco, ele é sacarose. Ele é a ligação de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Esse açúcar sacarose já é suficiente tanto para as leveduras quanto para as bactérias comerem, porque eles produzem uma enzima que quebra a sacarose no meio. Eles conseguem quebrar no meio para comer as duas metades. Em primeiro lugar, eles comem açúcares os mais simples, conseguem metabolizar. Agora a gente tem que entender o que é comer. Comer nesse nível celular não é comer como a gente conhece, não é estômago. Quando a gente come nesse nível grande que nós estamos, a gente está pensando em colocar coisas dentro da boca, mastigar, engolir. Essas coisas vão passar pelo estômago e depois a gente vai colocar para fora ou urinar, coisa assim. No nível celular não é assim. No nível celular, as estruturas são muito menores e muito mais simples e a comida tem a ver mais com o que tiver na reta. Então, por exemplo, na massa de pizza, e a massa tem sal, por mais que uma alta dosagem de sal faça mal tanto para as leveduras quanto para a bactéria, uma pequena quantidade de sal ajuda a compor as paredes celulares. Então, uma pequena quantidade de sal vai ser metabolizada. Comer nesse nível é metabolizar, é pegar alguma substância que está no ambiente e usar para ajudar a compor o próprio corpo, usar para produzir energia vital ou usar para criar um outro organismo, entende? Não é comer no sentido de tipo assim, eu tô lá, eu sou um fermento, vou comer uma batata frita e vou, entre aspas, soltar fezes. Não é nesse nível. Ou eu vou tomar uma aguinha e vou fazer xixi, não é bem nesse nível. A coisa ali no nível microscópico é bem diferente, entendeu? Então, os carboidratos mais simples, manose, glicose, frutose, alguns disacarídeos e tal, são as coisas que bactérias e leveduras mais vão querer comer. E quando acabou a comida? No fermento comercial, você fez uma esponja e esqueceu, ou você fez uma biga e esqueceu lá durante muito tempo, ou você fez um polish e você esqueceu durante muito tempo, ou na fermentação natural ele está há muito tempo na geladeira. O que ele vai comer? Não tem mais esses açúcares mínimos. Bem, os Saccharomycetos, eles não conseguem metabolizar amidos.
Amido é uma coisa muito grande para ele comer. Comparativamente, se eu fosse uma levedura, amido é como se fosse essa sala inteira. É muito grande para comer. Ele não consegue cortar um pedaço do amido para comer, é uma estrutura muito complexa. Para ele comer, ele deveria produzir uma enzima chamada amilase. A amilase está presente naturalmente no trigo, mas a levedura, os saccharomycetos, eles têm dificuldade para produzir amilase. Eles produzem em situação muito excepcional, em situação de muita necessidade. Eles podem até chegar a produzir amilase, mas não é o padrão a produção da amilase. Então eles vão comer açúcares mais simples. Acabou. Não tem manose, não tem glicose, não tem frutose, não tem sacarose, não tem mais nada. Morre. Alguns começam a morrer. E outros? Um começa a querer comer o outro. Um começa a querer se alimentar do outro. Eles começam a querer se alimentar colocando no ciclo de produção de energia, usando mitocôndrias, etc. Eles começam a querer usar as proteínas. Se é um organismo que produz protease, ele vai emitir protease para tentar quebrar a proteína, para tentar comer. E se tiver uma gordura na reta? Se é um organismo que produz lipase, ele vai conseguir produzir a enzima lipase para quebrar a gordura, para produzir energia. E cada uma dessas coisas vai gerar um resíduo diferente. Grosso modo falando, você poderia chamar esse resíduo de xixi de cocô, mas não é xixi de cocô, entendeu? É outra lógica, não é nesse nível a lógica. Uma vez um colega falou pra mim que o fermento ele come açúcar e mija álcool, né? Eu achei engraçado, mas não é nesse nível, ele sintetiza álcool, ele produz álcool, mas não é bem assim que funciona, entendeu? Então, tanto as leveduras, quanto as bactérias do ácido lático, quanto as bactérias do ácido acético, quanto as bactérias heterofermentativas em geral e tal, e o que seja que tiver ali na massa, vai sempre preferir glicose, frutose, açúcares simples, maltose, outras coisas simples ou de sacarídeos. E o amido, depois, e as proteínas, depois, e as gorduras, depois. E os sais em geral, alguns sais eles são úteis, mas eles são danosos por causa de bombas de osmose, outros sais não têm a menor utilidade, eles simplesmente evitam. Mas a gente tem que entender que nesse mundo microscópico a coisa é bem diferente. Quem já assistiu aquele Homem-Formiga, eles meio que brincam com isso, né? Eles vão para aquele mundo em que tudo é super, ultra, mega reduzido e a lógica é completamente outra, uma lógica doida. No mundo, conforme... É uma brincadeira esse filme, né? Mas conforme as coisas vão ficando menores, as lógicas vão ficando cada vez mais malucas mesmo. E no filme lá é um nível atômico, subatômico, é uma outra doidura muito menor do que qualquer levedura, tá? Então, você tem lá o seu levain, ou você tem a sua pasta madre, ou você tem seu sarteg, sordô, o que seja. O que é o alimento? Grosso modo falando, o que alimenta isso daí é o açúcar mais simples. Então, se você pegar açúcar mesmo, mel, açúcar mascavo, açúcar mesmo, e der para misturar lá, você vai ver que a atividade se torna muito mais rápida. Se tiver mais leveduras, a atividade vai ser cheiro de álcool. Se tiver mais bactérias do ácido lático, vai ter mais cheiro de leite, vai lembrar cheiro de iogurte. E se tiver mais bactérias do ácido acético, vai lembrar mais o cheiro do vinagre. E um bom levain, um bom fermento natural, uma boa pasta madre, você vai sentir um aroma complexo, que envolve todos esses três, que esse é o mais desejável, né, para ter um produto diferenciado. No caso do fermento comercial, se você pegar o fermento comercial e misturar com açúcar, e deixar ele ali, um pouquinho de água e açúcar, se ele for seco e deixar ele ali, você vai sentir cheiro de cachaça, porque ele produz principalmente álcool. Como eu disse, é um mundo microscópico, é uma coisa sensacional, é uma coisa genial de estudar, uma coisa fantástica, e eu tenho minha fé em Deus, né? Eu senti a minha fé fortalecida cada vez mais que eu estudava sobre isso, que eu falava, difícil acreditar que uma coisa tão sensacional não tem um criador por trás, entendeu? Eu sou obrigado a crer que Deus existe e está tomando conta da gente aí de alguma maneira, porque é uma coisa sensacional. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido muito interessante. Eu sou o Mestre Maurício Braga, grande abraço.